Salve, salve a luz, salve os guardiões da luz. Eu sou Cris Jimenez e seja muito bem-vindo a este programa. Antes de começar, eu quero me apresentar. Eu sou terapeuta holística, também trabalho com o mundo dos anjos e do tarô. Estou aqui há mais de 30 anos trabalhando com a espiritualidade e pelo menos há 25 anos trabalhando com numerologia kármica e tarô. Dentro disso também sou representante na Secretaria da Justiça, do paganismo e da bruxaria, representando aí um combate à intolerância religiosa. Junto disso também sou capelã pela Getro International. E tudo isso para quê? Para falar para você que você pode sim trabalhar o seu autoconhecimento. Você pode trabalhar a sua prosperidade, a sua abertura de caminhos de uma forma simples e descomplicada. E hoje nós vamos trabalhar a numerologia kármica. Tenho certeza que você já ouviu falar de numerologia, tenho certeza que você já uma hora já pensou, meu Deus, eu tô vendo tanto essa hora, meu Deus, eu tô vendo tanta repetição desses números, o que isso significa na minha vida? Saber que a sua data de nascimento, ela traz informações e que ela é o seu DNA espiritual. Por quê? Porque nossa vida inteira ela é cercada pelos números. Já prestou atenção nisso? Você não é só o seu nome. Você é o número do seu RG, você é o número do seu CPF, você é o número do seu celular, você é a placa do seu carro, você é o número da sua casa. Por mais que você chegue hoje num hospital, num consultório médico e dê o seu nome, ele vai pedir o seu documento para anotar um número. Qual é o número do seu RG, por favor? Qual é o número do seu telefone de contato, por favor? E você já teve a curiosidade de somar o número do seu celular? Já teve a curiosidade de somar o número do seu CPF? E eu vou observar que muitas vezes alguns números vão se repetir com frequência? Pois é, na numerologia kármica nós temos a frequência, que é algo que vai determinar o que acontece na nossa vida com mais constância. Mas o que é essa tal de numerologia kármica? Ela é uma numerologia que ela é baseada nos 22 arcanos maiores do tarô. Sim, o tarô, aquele método de autoconhecimento, aquele método que você usa para direcionar a sua vida, que está em 22 cartas. E todo mundo já teve a curiosidade de tirar uma cartinha, de lá ter uma curiosidade de saber como que vai ficar aquele amor, como que vai ficar a sua vida, porque as cartas não mentem jamais. E os números das cartas também não mentem jamais. Eles demonstram quem você é, eles demonstram quem você vai ser, eles demonstram quem você foi. Porque a numerologia, ela trabalha com as questões de vidas passadas e também o que você veio fazer nessa vida. Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? Qual é o seu direcionamento de vida? Está descrito dentro da sua data de nascimento. Então, quando nós trabalhamos a data de nascimento de uma pessoa, é possível descrever a vida dela desde o momento em que ela nasce até com 70% de acerto, o momento em que ela pode desencarnar. Além disso, esse DNA espiritual vai falar quais são os tipos de doenças mais propensas que você tem a desenvolver e as causas dessas doenças. Por que isso? Porque quando nós trabalhamos a espiritualidade, quando nós trabalhamos a numerologia, nós trabalhamos a lei da causa e do efeito. Sim, diz a lenda que o que você planta, você colhe. Mas entre plantar e colher, pode haver muitas tempestades. Entre plantar e colher, pode haver uma geada, pode haver uma seca e a sua semente, por melhor que ela seja, ela não vai plantar e ser fertilizada, ela não irá germinar. Tem várias situações em que é preciso observar a semente que se planta para que ela germine. Você, muitas vezes, por melhor que você seja, uma pessoa mais dedicada à família, ao trabalho, às suas situações diárias, você sim pode incorrer a vários problemas e a várias situações. E por quê? Porque é necessário aprender a dizer não. É necessário entender quando você está ficando muito cômoda, se acomodando demais. É preciso compreender que muitas vezes não é perto de família que nós vamos nos desenvolver e vamos expandir a nossa prosperidade. É preciso entender, muitas vezes, qual é o seu dom espiritual. Pois é através do seu dom espiritual que você vai conseguir trabalhar
e vai conseguir entender o que está acontecendo. E eu vou falar para você que o número da sua casa influencia também muito. Você já percebeu que você não escolhe, não existe acaso, mesmo quando você consegue alugar um imóvel, né, que você somando os números, está falando aí uma situação que você precisa trabalhar. Eu, atualmente, estou numa casa 13. E olha só, uma casa que vem falando para mim sobre transformação, uma casa que vem falando sobre direcionamento, uma casa que vem falando sobre deixar para trás as coisas, uma casa que vem falando sobre transformar e modificar as situações de vida. E é isso que eu estou vivendo nessa casa desde o momento em que eu entrei nela. Então, você somar os números da sua casa, tem muita coisa que vai ser dita aí sobre a sua convivência e até sobre a forma como você se relaciona com as pessoas que estão dentro dessa casa. Mas, de modo geral, eu posso dizer para você que os números, eles vão falar também sobre o seu caminho de vida. O seu caminho de vida que começa desde o momento em que você foi fecundado e sai dali, e naquele primeiro momento você vai conviver numa casa que tem uma numeração que está ali dentro, aliada à sua data de nascimento, e depois você vai se desenvolver e de repente vai tomar outros rumos, ou não. Mas eu quero dar um exemplo para você, por exemplo, de pessoas que precisam de repente estar um pouco mais afastadas de família se quiserem prosperar, como é o caso do número 6. Sim, número 6. Número que falam tanto sobre amor, sobre união familiar, que fala muito sobre as questões em que você precisa trabalhar as suas relações e seus relacionamentos, e que está ligada à carta dos amantes no tarô. Então essa carta, na maioria dos desenhos, né, dos artistas que fazem essa carta, ela tem um caminho onde ela bifurca. E existe um jovem e que tem que escolher entre duas mulheres. E em algumas cartas tem um cupido em cima ali apontando a flecha. Para dizer que nessa vida você vai ter sempre duas opções. E ao escolher uma, você abandonou outra. E entre esses abandonos está justamente o que você deve se afastar mais do seu núcleo familiar. Isso não significa que você vai ficar inimigo, isso não significa que você vai deixar de lado, isso não significa que vai deixar de existir a sua relação familiar, mas mostra que o seu progresso, o seu direcionamento, o seu controle sobre a sua vida, que é a próxima escala, o número 7, está no momento em que você deixa o núcleo familiar para trás. Porque existem momentos em que estar perto de pai, estar perto de mãe, estar perto desse primeiro núcleo vai fazer com que a sua prosperidade, o seu dinheiro, não vingue. Você vai trabalhar, vai entrar dinheiro, mas você não vai conseguir multiplicar esse dinheiro. Você vai fazer, daqui a pouco você olha e você fala, mas já acabou? O que aconteceu? Eu não sei onde eu gastei esse dinheiro. Porque existe uma vazante espiritual ali. E como que você pode trabalhar essa vazante espiritual neste momento da sua vida, se a sua soma der um 6, por exemplo? Você vai queimar folhas de louro pela casa. Você vai colocar uma espada de São Jorge na porta de entrada. Você vai procurar colocar no seu quarto, né? Se você a casa não for totalmente sua, você vai pegar e vai colocar no seu quarto ou em locais estratégicos uma turmalina negra, uma pedra, uma drusa de ametista, né? Aquela pedra que é uma drusa de ametista, colocaria para quê? Para que se absorva e comece a se modificar essa energia. E você comece a buscar um novo caminho para que você consiga caminhar só. E você vai compreender que às vezes o relacionamento que você não tem está no não que você não diz para a sua família. E como que você sabe esses números todos? Uma das formas de você conseguir entender como é que funcionam os números é você somar o dia que você nasceu, o mês que você nasceu, o ano que você nasceu, e quando você for reduzir essa soma, ela tem que dar entre o número 1 e o número 22. Porque a numerologia kármica, ela funciona do 1 ao 22. E cada número desse vem falando a sua característica. E você sabe que é justamente na soma deste número que você vai descobrir de quanto em quanto tempo a sua vida muda. Faz a sua conta aí. E depois, no próximo programa, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Tá bom? Beijo nas asas e até um próximo programa.